para Apocalipse capítulo 15. Nós estamos na escola dominical estudando a doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Hoje praticamente não tenho que preencher na apostila de vocês, porque todo o conteúdo do tópico da página 8, letra B, entre parênteses a letra C, a gente está olhando as taças. Praticamente o conteúdo todo está no capítulo 15 e 16. Então eu quero dar uma olhada com vocês um pouco mais de perto nesse capítulo. Os irmãos lembram que nós já falamos que a tribulação ela começa de acordo com Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, com a assinatura do pacto. Aquele pacto que o anticristo faz com o povo de Israel. Ali nós temos o início da tribulação. Isso no livro de Daniel. No livro de Apocalipse, esse pacto coincide com os eventos a partir do capítulo 6. Então eu tentei mostrar para vocês já em aulas anteriores que esses eventos que nós temos, por exemplo, os selos do capítulo 6, cada selo se abrindo, um evento diferente acontecendo. Eu tentei mostrar para os irmãos que esses eventos, cada um desses selos que se transformam em trombetas, dá uma sensação de que o juízo de Deus vai se tornando cada vez mais intenso. Então nós vimos a abertura do primeiro selo, que é a manifestação do anticristo, ele surgindo como um conquistador. E a gente veio olhando cada um desses selos e o que eles vinham se desenvolvendo, e sempre eles mostrando esse padrão, o juízo de Deus se tornando mais intenso. Nós chegamos agora ao capítulo 15, onde nós temos os flagelos. E aqui, irmãos, nós poderíamos dizer que o juízo de Deus sobre a terra alcança o seu ponto culminante. Nós poderíamos dizer que isso aqui é a última parte do juízo de Deus sobre esse mundo, sobre o julgamento dos pecadores. Tanto que, logo após esses flagelos, nós temos praticamente a inauguração do reino milenar. Então a gente está chegando aqui naquela última hora da tribulação, quando o juízo de Deus se torna mais intenso. Então, nós vamos olhando e tentando aqui traçar algumas questões. Tá? No capítulo 15, verso 1, diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, veja a linguagem que está sendo utilizado aqui pelo João. O João está dizendo, ele viu anjos com 7 flagelos, e através desses flagelos, Deus consuma a sua cólera. É o que a gente acabou de falar. Deus está consumando o seu ofício de juiz nesse mundo. Então nós estamos dizendo que após esses 7 flagelos, nós temos uma interrupção no juízo de Deus dentro daquilo que nós chamamos de tribulação. Só que esses flagelos de fato começam no capítulo 16. Se você vê no primeiro versículo do capítulo 16, você vai ver que é ali que tem os flagelos. Então nós poderíamos dizer que o capítulo 15 é uma introdução ao capítulo 16. O capítulo 15 é uma explicação do que nós vamos encontrar de fato no capítulo 16. Então vamos lá, no verso 2, ele diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então quero chamar a sua atenção aqui. Primeiro ele diz, eu vi um mar de vidro. Nesse mar de vidro estão lá os vencedores da besta. Quem são os vencedores da besta? São os santos da tribulação. São aqueles que nós já falamos em aulas anteriores, que são os perseguidos durante o período da tribulação, aqueles que o anticristo parte para cima, destrói, mata, e eles aqui são identificados como um mar de vidro. E o texto diz que eles têm harpas, eles estão louvando a Deus. O que é que eles estão louvando? Olha o verso 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, e agora veja esse cântico:
Grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Bem interessante isso aqui, irmãos, porque esse cântico, ele tem várias ligações com o cântico de Moisés de Êxodo capítulo 15. Vocês estão lembrados lá do cântico de Moisés? Logo depois que Moisés passou pelo Mar Vermelho, que ele teve aquela visão de todos os cavaleiros de Faraó sendo devorados pelo mar que fechou. No capítulo 15 de Êxodo nós temos esse cântico, que é esse cântico que é repetido aqui em Apocalipse capítulo 15. Então eu acho que, tendo isso em mente, fica bem simples você entender qual é a conexão. Moisés louvou com o povo de Israel logo depois da sua libertação. Passar o mar significou ser liberto do jugo do Egito. E então eles louvaram e cantaram a Deus por conta dessa libertação. Então o paralelo aqui é o mesmo. Eles estão louvando a Deus porque eles foram libertos. Eles estão louvando a Deus porque eles passaram o mar. Eles estão com o Senhor agora. Eles estão louvando do mesmo jeito que o povo de Israel louvou quando escapou das mãos de Faraó. Agora, tem um detalhe aqui. Eles estão louvando a Deus depois de terem sido martirizados pelo anticristo. Vocês entendem isso? Ser martirizado pelo anticristo significou a libertação desses irmãos. A gente normalmente não pensa assim, não é? Normalmente nós não pensamos assim. Nós temos um pensamento em que uma pessoa, quando é martirizada por causa da sua fé, pensa nos centenas de milhares de irmãos nossos que estão morrendo ainda hoje por causa do nome de Cristo. Nós nunca pensamos nessas pessoas como sendo vencedores. Nós normalmente temos a tendência de imaginar que essas pessoas foram derrotadas, que elas estavam lá fazendo um grande trabalho, mas elas não puderam terminar o seu trabalho e por conta disso elas foram martirizadas e o anticristo interrompeu o trabalho que estava sendo feito. As Sagradas Escrituras não tratam desse jeito. Aqui nós temos um grande grupo de remidos, que eles estão glorificando o nome de Deus, que eles chegam na presença de Deus, eles estão entoando canções, eles estão repetindo o mesmo cântico que Moisés cantou com o povo de Israel, depois de terem sido martirizados pelo anticristo. Então, para eles, serem mortos de uma forma cruel, covarde, terrível, para eles significou libertação e motivo de louvor. Não é uma mudança de perspectiva? Não é uma perspectiva completamente diferente? Então vocês imaginam que todos aqueles que estão no céu e que morreram por causa do nome de Cristo, eles têm esse tipo de visão. Eles não se veem como fracassados, eles não se veem como se Deus não tivesse sido poderoso o suficiente para livrá-los das maneiras cruéis pelas quais eles morreram. Eles não veem assim. Eles veem como pessoas libertas, pessoas que foram para casa. Então essa é a perspectiva dos santos da tribulação. Então, vocês estão vendo que João está meio que fazendo uma introdução a esses flagelos. Então no versículo 5, ele diz assim: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu um santuário do tabernáculo do testemunho. Essa linguagem, santuário do tabernáculo do testemunho, é uma linguagem muito comum no Antigo Testamento. Ela era sempre utilizada para se referir ao templo, ao santo dos santos, ao lugar da habitação de Deus. Então João tá usando essa imagem que era bem conhecida do povo do Antigo Testamento, para dizer assim, que ele está tendo uma visão da dimensão onde o nosso Deus habita. E aí o versículo 6: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos
ao peito com cintas de ouro. Verso 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Toda a linguagem aqui, irmãos, é uma linguagem do Antigo Testamento. Então essa linguagem, primeira, do santuário se abrindo, é a linguagem lá do Santo dos Santos do templo. Depois, essa linguagem do versículo 7, 7 taças cheias da cólera de Deus. Então você imagina como se fosse uma taça antiga mesmo, uma taça cheia de vinho, e esse vinho como sendo retratado na imagem de uma ira divina. Então esses anjos, eles estão com essas taças nas mãos, e eles vão derramar esse vinho da ira de Deus sobre o mundo. E essa ideia do autor dizer que ele vive pelos séculos dos séculos, é para falar tanto da sua eternidade, como também para falar que é um julgamento completo e final. Não é um julgamento de um delito, mas é o julgamento de todos os delitos do mundo. E ele termina dizendo que o santuário se encheu de fumaça. Verso 8 também é uma linguagem do Antigo Testamento. Lembra que quando Salomão consagrou o templo, a glória de Deus na forma de fumaça encheu o templo. Toda essa linguagem é do Antigo Testamento. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que todo esse capítulo 15 é um prelúdio, é uma preparação. O autor está pavimentando o caminho do capítulo 16, que é quando nós temos o derramar da ira de Deus. Então vamos começar agora, olhando cada uma dessas taças. Versículo 16. Ouvi a vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Pergunto para vocês já leram em algum lugar Deus manifestando seu juízo sobre pessoas através de úlceras malignas? Onde é que vocês viram isso? Vocês viram isso no Êxodo. Aqui, preste bem atenção nisso, vários desses flagelos, eles têm conexão com o Êxodo. Lembra que uma das primeiras pragas que Deus derramou sobre os egípcios foi o aparecimento de úlceras. E vocês vão ver que tem outras que são idênticas. Só que tem diferenças aqui. A diferença é que não está caindo sobre um povo, está caindo sobre a humanidade inteira. Todos aqueles que têm a marca da besta. Então aqui novamente é uma conexão com o Êxodo. Porque se você já leu com bastante atenção lá as pragas do Êxodo, o autor, que é Moisés, ele faz questão de mostrar que as pragas caíam sobre os egípcios, mas sobre o povo de Deus não acontecia nada. Quando tinha trevas sobre o Egito, mas na terra de Gósen, onde o povo de Israel vivia, não tinha trevas. Então, à medida que a ira de Deus vai se manifestando, vai ficar muito claro quem é de Deus e quem não é. Quem recebeu a marca da besta e quem não recebeu a marca da besta. Então ele está falando úlceras malignas, perniciosas. Essa linguagem é para dizer feridas abertas, infeccionadas, cheias de pus, aquele negócio bem nojento, fedorento. A humanidade inteira, todos os adoradores da besta recebendo isso, como sendo o derramar da primeira taça da ira de Deus. Verso 3, segunda taça. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Estão vendo aí a conexão com o Êxodo? Lembra que Moisés, ele bateu o seu cajado lá no rio Nilo, e o rio Nilo morreu.
ele se tornou em sangue. Aqui não é a morte de um rio, aqui é a morte dos oceanos. São 2/3, não é, do nosso planeta que é composto de água, não é? Dizem os estudiosos. Então vai morrer tudo, toda a vida marítima. Acabou o surf, acabou o mergulho, acabou tudo. Tudo morto, sem vida no oceano. Terceira taça, verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então aqui agora é água doce. Toda água doce também morrendo. Eles que já estavam sem nada, sem recurso nenhum no mar, agora também toda a água doce morreu. E aí João, caprichosamente, ele coloca um parênteses aqui, que é um anjo louvando a Deus. Olha o versículo 5. Então ouvi um anjo nas águas, naquelas águas que estão mortas tem um anjo, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É bem legal isso aqui, irmãos. Isso aqui é um parêntese. No meio desses juízos todos, João interrompe essas maldições para mostrar que os anjos estão glorificando a Deus enquanto Deus está sendo justo. Enquanto Deus está matando os impenitentes, enquanto Deus está punindo com mão poderosa todos aqueles que deram as costas para o Senhor e perseguiram os filhos de Deus, os anjos estão louvando, dizendo: Senhor, tu estás certo, tu és justo, tu és digno de todo louvor, porque o Senhor prometeu que seria assim e está cumprindo a sua palavra. Eu acho que isso aqui lança um pouco de imaginação na gente, para nós pensarmos como é que vai funcionar, como é que irão funcionar os nossos sentimentos, quando nós assistirmos o grande julgamento do trono branco. Estou falando isso porque de vez em quando alguém me procura e pensa assim, com mais ou menos a seguinte ideia: Pastor, a Bíblia diz que o céu vai ser um lugar de alegria, de felicidade, mas eu não consigo me imaginar feliz sabendo que tem pessoas que eu amo e que estão no inferno. Então nós temos pessoas que amamos, que não vão estar conosco na glória, infelizmente. E muita gente fica com esse conflito. Como é que eu vou poder ser plenamente feliz com Deus, sabendo que tem um irmão meu, uma irmã, um pai, mãe, um amigo íntimo, alguém que cuidou de mim e que está no inferno? Eu acho que esse texto aqui, ele lança uma luz que dá para a gente pensar um pouco. Esse texto aqui, nós temos anjos glorificando a Deus no dia do juízo. Os anjos são seres santos. Os anjos, eles têm uma mente purificada. Os anjos, eles conseguem enxergar a realidade com os mesmos olhos que Deus enxerga. E nós, irmãos, quando um dia sairmos desse corpo de pecado, recebermos um novo corpo, nós teremos a mente de Cristo completa. Nós teremos uma forma de ver a realidade segundo Deus. Nós não vamos enxergar mais a vida segundo o nosso senso judicial danificado pelo pecado. O nosso senso de justiça hoje, ele não é pleno. O nosso senso de justiça é viciado. O nosso senso de justiça é distorcido pelo pecado. E quando recebemos um novo corpo, nós teremos a completa mente de Cristo. E nós seremos capazes de glorificar o nome de Deus, apesar de vermos pessoas que amamos padecendo juízo diante do Senhor. Hoje é duro a gente ouvir isso, eu sei disso, né? Quando eu estava pensando e meditando nessas coisas, o coração da gente dói, porque
nós lembramos de pessoas específicas. Mas lembre-se disso, esse texto ele lança uma luz nisso. Os anjos estão louvando a Deus. Senhor, Tu és justo. Todos os Teus caminhos são santos. O Senhor é justo em todos os seus juízos, isto é, o julgamento de Deus é justo. E um dia, essas palavras elas também estarão nos nossos lábios. Não só no nosso falar, elas vão estar dentro do nosso coração. Nós vamos falar porque, de fato, nós acreditamos nisso. E nós não vamos sofrer com esse tipo de coisa. Então, lembre-se disso. Vamos continuar. A quarta taça. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Eu sempre me escandalizo, né, quando eu vou chegando nesses capítulos aqui, nesses últimos flagelos, por causa desse refrão, irmãos. Isso aqui é um refrão que nós temos no livro de Apocalipse. Deus derrama sua ira e o povo blasfema. Eles não se arrependem. Eles sabem que isso vem de Deus. O texto está dizendo isso. Deus que tem autoridade sobre esses flagelos. Isso é, eles não estão dizendo, isso é a mãe terra, né? Quando acontece qualquer tragédia, dizem logo que é a mãe terra. Isso aí é porque o sistema solar está entrando em colapso mesmo, porque ele já teve a sua vida. Não, nada disso. Não tem aqui as chamadas explicações científicas. A explicação aqui é teológica. Eles sabem que tudo isso vem de Deus. E o texto diz, eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Como não se arrependem? Então, às vezes a gente pensa que se uma pessoa sofrer um juízo muito severo de Deus, ela vai se arrepender. Às vezes a gente pensa nisso. A gente até gosta de dizer assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso já virou meio que um ditado popular. Nem sempre. Às vezes tem dor, tem muita dor, e a pessoa não vem. E sabe qual é a explicação para esse endurecimento aqui? Eu não vou ter tanto tempo de desenvolver isso, porque isso seria quase uma aula para tratar desse assunto. Mas a explicação para isso é que o arrependimento é um dom de Deus. Deus dá arrependimento. Nós temos várias referências no Novo Testamento que falam disso. Que o arrependimento é uma graça de Deus. É Deus que agracia as pessoas com arrependimento. E se Ele não faz isso, as pessoas continuam assim. Eu disse isso aqui há algumas aulas atrás, que textos como esse, eles são uma espécie de retrato do que vai ser o inferno. Muita gente pensa que o inferno vai ser um local de um eterno arrependimento. As pessoas dizendo, por que eu não criei? Aquele dia eu recebi um folheto, eu devia ter me convertido, eu devia ter ido para a igreja, aquele fulano de tal pregou para mim o evangelho, eu não criei. E a pessoa vive naquele arrependimento, só que não tem mais chance para ela, porque ela está no inferno. Isso não é bíblico, irmãos. O inferno é isso aqui, ó. O inferno é um local onde as pessoas vão sofrer queimaduras, intenso calor, como diz aqui, e o texto sagrado mostra que eles não vão se arrepender. Eles vão continuar blasfemando contra Deus, eles vão continuar com seus punhos voltados contra o Criador. O inferno é assim. Então aqui nós temos o derramar da ira de Deus, o sol que por séculos tem abençoado a humanidade. Nós temos aqui o sol se tornando o veículo do juízo. E mesmo assim as pessoas não se arrependem diante do Senhor. Versículo 10, vamos para a quinta taça. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofreram. Novamente ao refrão. E não se arrependeram de suas obras. Estão vendo? Esse refrão está todo o tempo.
o juízo de Deus vai se tornando mais intenso, mas eles não se arrependem. Aqui eu quero chamar uma atenção sua para um outro fato. Eu estou mostrando para vocês que esses flagelos aqui, eles têm muitas conexões com o Êxodo, mas tem uma diferença aqui, é que aquilo que acontece no Êxodo, Deus visitava com o flagelo, Moisés orava, Deus retirava o flagelo. Aí Moisés ia a Faraó, dizia, liberta o povo para a gente adorar no deserto. Aí o Faraó dizia, não vou libertar, pois Deus vai mandar as moscas. Aí chegavam as moscas. O Faraó dizia, não, tudo bem, peço que Deus tenha misericórdia, eu vou liberar. Acabava a praga, aí a terceira, acabava. Aqui não, aqui as pragas são cumulativas. Deus não retirou as úlceras. E aqui a próxima que nós temos, trevas. Isso também aconteceu no Egito. A expressão que é utilizada lá, em Êxodo, é densas trevas. Você sabe o que significa trevas? Você nunca viu trevas. Você já viu escuridão. Densas trevas você nunca viu. Densas trevas, irmãos, é a ideia de você estar num ambiente e você acende a luz e continua escuro. É como se as trevas envolvessem toda a luminosidade. Então você imagina com todos os recursos, fogo, lâmpadas LED, seja o que for, pode acender todas as luzes do mundo, ainda as trevas elas vão engolir a luz. As pessoas não vão enxergar nada, as pessoas não vão ver um palmo na frente do nariz. O texto diz que essa praga é derramada no trono da besta. Lembra que o trono da besta é o símbolo do seu domínio. Não está falando apenas da cadeira que ele vai se sentar, mas está falando de todo o domínio, todos os locais onde ele estende o seu governo. Tudo isso atingido por essas trevas. E o texto diz, eles blasfemam e não se arrependem. É assim o coração humano, irmãos. A parte da graça de Deus é chocante. É chocante. Verso 12, sexta taça. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Esse versículo 12 é uma preparação para o Armagedon, que nós vamos falar na próxima aula. Então, o rio Eufrates, que praticamente banha toda aquela região do Oriente Médio, ele vai secar. E vai ser através dele que os reis do norte, que virão atacar Jerusalém, vão vir. Verso 13. Então vi sair da boca do dragão, lembra que o dragão é o diabo? Nós falamos na última aula, que há uma espécie de uma trindade do mal. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Lembra que ele sempre quer imitar Deus. Do mesmo jeito que o nosso Deus é trino, ele também surge como um ser trino. Então nós temos o dragão, que é o próprio diabo, a besta e o falso profeta. Então aqui fala que vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esses demônios vão sair por todos os reinos para juntar as nações para o Armagedon. Então aqui é uma preparação para o último evento da tribulação. E aí tem um parênteses, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Essa região do Armagedon, ela fica mais ou menos ao norte da terra que hoje é Israel, é uma grande planície. Depois você pode entrar na internet, tem muitas fotos daquela região. É uma região onde haverá ali o encontro
dos exércitos do anticristo com o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 19. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. Lembra que no capítulo 15, verso 1, nós falamos que o anjo disse que através dessas cóleras, através dessas taças, a ira de Deus seria consumada. E a última taça é o anjo dizendo: está feito. Deus completou o seu processo julgador durante o período da tribulação. E aí o que acontece? Verso 18, vamos lá. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Isso é, a cidade de Jerusalém será dividida. É interessante que isso está profetizado em Zacarias. Zacarias capítulo 14, verso 4, já fala da divisão da cidade de Jerusalém. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, irmãos, essa última taça aqui da tribulação, nós vamos ter uma mudança na geografia do mundo. De repente você está lá no mapa acostumado a ver Fernando de Noronha, e de repente Fernando de Noronha pode aparecer em outro local. Vai haver uma mudança completa da topografia. Verso 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento é o equivalente a 34 quilos. Você consegue imaginar pedras de 34 quilos caindo sobre as pessoas? Imagina elas sendo arremessadas do céu. Quanto é que 34 quilos pesam quando caem aqui na terra? É como se fossem bombas, destroem tudo. Verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Viram aí o refrão novamente: eles blasfemam, Deus julga, eles blasfemam, Deus julga, e eles blasfemam. Então, meus irmãos, são essas as considerações que nós temos para fazer no capítulo 15 e 16. Na próxima semana nós vamos citar mais alguns eventos e vamos caminhar para o final da tribulação e o início do milênio. Eu tenho 5 minutos que eu queria abrir para os irmãos fazerem alguma pergunta, ou de repente se você acha que tem alguma coisa que pode colaborar. O Gabriel vai fazer o microfone chegar aí onde você está. Tem alguém? Irmão Borges. É o seguinte, a gente tem visto nas reportagens pessoas que são degoladas por serem cristãos em outros países. Eles terminaram aquele trabalho que eles estavam fazendo ali, porque eles foram para fazer um serviço e não conseguiram fazer, não terminaram aquilo que tinham que fazer. Eu sei que Deus, o Senhor já explicou, o final deles foram de vitória, mas para nós, pessoas, é difícil até entender. Muito bem, a gente tratou um pouco dessa questão, né? Então, lembra que quando a gente olha um missionário que é assassinado, a gente sempre tem a sensação de que o trabalho dele foi frustrado, que ele não fez tudo aquilo que ele deveria fazer. E o livro de Apocalipse mostra justamente o contrário, que eles não se veem assim. Quando eles estão no céu e têm a mente de Cristo, pensam segundo Cristo, eles não se veem assim. Eles se veem como vencedores e como pessoas que cumpriram a sua etapa. Acho que ajuda, irmão Borges, pensar assim, que
o trabalho de Deus no sentido da evangelização no mundo não acabou. O trabalho de pregação àquele povo que o matou também não acabou. Mas aquele santo ou aquela santa que morreu naquelas circunstâncias, ele concluiu o seu trabalho ali. A contribuição que ele tinha para dar para a causa de Deus e para o nome de Cristo foi cumprida ali. Tem uma história missionária de um missionário que veio para algumas dessas tribos da Amazônia. E ele não conseguiu evangelizar. Antes dele ser evangelizado, ele foi morto. Ele foi morto. Anos depois, o evangelho chega a essa tribo novamente através de outros missionários. E um daqueles que havia participado direto do assassinato daquele missionário se converteu. E ele se tornou o melhor amigo do filho daquele missionário que ele matou. Então, aquele missionário, o pai, ele cumpriu a sua missão. Ele foi lá, ele abriu a porta do evangelho, mas ele não colheu o fruto, foram outros que colheram o fruto. E eu acho que é essa dinâmica, mas aquele missionário, ele foi até lá, e o trabalho dele, a missão dele consistia em ir lá e abrir as portas do evangelho. E nesse aspecto ele foi fiel, ele cumpriu a sua missão. Mas a obra de Deus no meio daquela tribo não tinha terminado. Então é mais ou menos essa dinâmica, viu, irmão Borges? Individualmente se cumpre a missão, mas a obra de Deus ela prossegue. Tem mais alguém? A irmã Xi. Deixa só chegar o microfone, irmã, para os outros irmãos poderem ouvir. Está aqui, ó. Só para completar o que o senhor falou, a Bíblia diz assim, tem gente que planta e outros que colhem, certo? Sim, então, o primeiro missionário plantou, o filho colheu. Exatamente. Agora, o que eu queria falar não é isso. O que eu queria falar sobre as trevas. Eu tenho noção de como é que é treva. Sabe como? Em São Paulo tem muita neblina. E quando a gente é 6 horas, quer dirigir, você não enxerga um palmo na frente, com luz de neblina, e você dirige assim a 20, 30. Agora, imagine, é branca. Agora você imagina preta. Tem essa mesma noção. É uma noção, irmã. Agora sim. É uma noção, eu sei. Mas não vou dizer assim, puxa, não consigo imaginar. Eu consigo imaginar. Tudo preto, com luz de neblina, quer dizer, branca com luz de neblina, não enxerga um palmo, imagine preta. O que eu diria assim, que seria mais real a senhora imagina que a senhora está no carro, sentada no carro, e a senhora não enxerga nada no carro. A senhora não enxerga o painel, a senhora não enxerga a marcha, a senhora não enxerga o volante. Trevas, como vão ocorrer na tribulação, é assim. É isso. Mas carro, porque eu estou dentro do carro, mas se eu ficar fora, eu também não enxergo um palmo. Mas a senhora vê sua mão, a senhora vê o seu corpo, não vai ver nada. Vai ver nada, como cegueira completa. Tá bom, meus irmãos. O Fernando aqui, ó. Fernando. Seria mais uma colocação do que uma pergunta. Quando o senhor falou sobre a sensação que algumas pessoas falam, né, de como é que eu vou conseguir sentir alegria em meio ao julgamento e tal. Tem uma passagem que Jesus fala que aqueles que obedecem a Deus, né, que é de fato a minha família. Eu acho que também teremos essa visão. Quem será a nossa família de fato, as pessoas que a gente vai amar de fato, é a família cristã. E o relacionamento sanguíneo, acho que a gente vai ter uma visão totalmente, realmente diferente, né? Mesmo que foi família aqui na nossa terra, mas quem é de fato nossa família será as que estão no céu, né? Como Cristo comprou para si. É muito verdade isso que o Fernando falou, irmãos. Nós hoje temos família, nós temos filhos, nós temos pai e mãe, mas a grande verdade é que o que nós chamamos de família hoje é uma sombra. O que nós chamamos de família hoje é um protótipo imperfeito, né? Protótipo por natureza é imperfeito, né? Mas não é a família final, é só uma sombra do que será a família. Os sentimentos e afetos que você tem hoje
pelas pessoas às quais você chama de família, eles são uma preparação, eles são uma sombra, eles são uma percepção incompleta do que será a sua família celestial. O que você vai ter como identidade de pai, mãe, irmão, não será mais as pessoas que hoje você chama de pai, mãe e irmão. Serão os da família da fé. Foi por isso que Jesus falou lá no Evangelho de Marcos. Lembra? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quando Jesus falou isso, Jesus não estava desprezando Maria. Jesus apenas estava ampliando a visão deles, para dizer que a família que de fato vai perdurar eternamente no nosso coração, ocupando todos os nossos afetos, será a família da fé. Então vai haver uma recalibragem das suas emoções familiares. É muito esquisito, né, a gente pensar nesses termos hoje, mas vai acontecer, e isso é parte do aperfeiçoamento espiritual que vai vir na glorificação. Quem foi o irmão Diógenes aqui? Depois o irmão Tom, e a gente encerra, né, Laís? Tem que encerrar. Pastor, essas trevas seriam trevas físicas ou trevas espirituais? Porque a Bíblia diz que quem me segue anda na luz. Jesus dizia, quem não está comigo anda nas trevas. Essas trevas não teriam significado de questões espirituais, de trevas, de ausência de luz, de princípios cristãos, enfim, ou seja, sim, não há trevas no sentido de maldade, de aumentar a maldade. Sim, boa colocação. Ô, irmão Diógenes, como muitas desses flagelos, eles têm aquela conexão com o Êxodo. No Êxodo ali foram trevas literais. E a maneira como o João constrói, ele se vale muito do Êxodo. Então, não são apenas trevas morais, porque em trevas morais eles já estão, pelo próprio estado de perdição deles. Mas serão trevas físicas, os castigos são físicos. O texto fala deles mordendo a língua, por causa daquela situação de sofrimento. É sofrimento na alma, é sofrimento psicológico, é sofrimento físico. Todas as áreas. Irmão Tom, está atrás de você. E a gente encerra. Ainda falando sobre a constituição da família espiritual, eu vejo que, além do fato dessa constituição, eu vejo que nos céus também não vai ter momento para a pessoa poder lembrar dessa família que ficou na terra. Então vai ter esse momento de a pessoa lembrar como era constituída a sua família. Eu acredito que vai ser somente lembrando da nova família espiritual. Essa é uma colocação que normalmente se tem, Tom. Eu, sendo bem franco contigo, eu não acredito muito nela. Eu não acredito que a gente vai perder memória, que o estado de novo céus e nova terra compreende a gente perder memória, mas compreende você ter a sua memória purificada. Então você não vai esquecer do que você viveu aqui. Do mesmo jeito que Israel, quando passou pelo mar, eles não esqueceram a antiga identidade deles de escravos e sofredores no Egito. A ideia é que esse estado que a gente está vivendo hoje, quando ele estiver na nossa memória, no novo céu e na nova terra, isso só vai fazer com que a gente aprecie e ame mais ainda o Senhor. Com a diferença de que todas essas memórias, elas são santificadas, elas são filtradas pela mente de Cristo. Então, quando eu me lembrar dos meus pecados, das minhas inconsistências, eu não vou mais me lembrar com a mente que eu me lembro hoje. Eu vou me lembrar com uma mente renovada. Eu vou me lembrar olhando para a cruz. Eu vou me lembrar com gratidão. Em vez de eu sofrer pelo que eu fiz, eu vou me lembrar agradecendo a Deus por Ele ter me tirado daquela situação. É mais ou menos assim que eu entendo, viu? Deus abençoe, gente. Obrigado. Intervalo pequeno e vai iniciar o culto.